Quando a gente fala assim, crime ambiental, nessa primeira acepção, que é aquela acepção mais de natureza sociológica, política e tudo mais, o que a gente quer dizer? O que vem à nossa mente é uma ideia de alguma coisa muito negativa para a sociedade, algo que, de fato, prejudique muito. Acho que eu já descobri. Alô, melhorou? Melhorou um pouco, professor. Então, melhorou. Oi. Eu não sei como eu coloco, jogo para cá aquele Não, PowerPoint. tá. Melhorou. Eu já entendi o que tinha acontecido aqui. É porque, na verdade, o problema estava comigo. É porque eu estava com duas telas com a mesma coisa, tá? Agora está tranquilo. Né? Tá, então vamos lá. Agora já acalmamos, vamos. Presente. Bom, então vamos lá. Então, o que acontece? Nessas duas acepções, quando a gente fala em jurídica, é uma acepção política. A acepção jurídica é o que seria um crime? É um ato punível que violasse alguma lei daquilo que a gente chama de proteção ao meio ambiente, leis ambientais, que é um conceito muito grande. Nós temos uma quantidade enorme de leis tratando disso. Então, essa é a primeira assim, acepção técnica, jurídica de crime ambiental. E nós temos essa outra acepção que está dentro da sociedade. Às vezes acontece um assunto qualquer, a pessoa fala assim, é um crime ambiental. Né? Então, por conta dessa expressão, é um crime ambiental, muitas coisas se misturam aí ao mesmo tempo. Né? Desde condutas de fato criminosas até situações que a gente intimamente desgosta, que nós intimamente não consideramos corretas, mas que não são propriamente crimes, que não tem uma previsão lá no Código Penal como crime e tudo mais. Hoje, se nós pegarmos a lei brasileira de crimes ambientais, a Lei 9.605, de 1998, ela é uma lei que se destaca muito no contexto mundial, porque há uma quantidade muito grande de crimes ambientais na nossa lei, o que não é comum nos outros países. Mas isso é um assunto que nós vamos tratar mais adiante. Quando a gente fala de crime ambiental, a gente tem esses chamados crimes ambientais, eles há muitos anos que existem. Né? Nós não temos as primeiras leis assim que aconteceram no mundo, elas já tratavam de punições. Né? Então, talvez a gente pudesse dizer que as primeiras leis de crime ambiental que aconteceu no mundo foi o chamado Código de Hammurabi, lá da Babilônia, né, século XVIII a.C., quer dizer, quase 2000 anos antes de Cristo. Ele já tinha algumas normas que protegiam águas, lavoura, animais, etc., etc. Por quê? Porque aquela era uma sociedade basicamente agrária. Então, lá o Código de Hammurabi, ele procurava tutelar, então, a proteger as águas, ele procurava
proteger as lavouras, e sendo que a gente precisa lembrar de um aspecto muito importante no Código de Hammurabi, que às vezes gera uma certa perplexidade para nós todos, porque lá no Código de Hammurabi é onde consta aquela famosa lei de Talião, né? Aquela lei que estabelecia que olho por olho, dente por dente. Se a gente olhar hoje, se a gente examinar aquele assunto com a nossa perspectiva atual, nós ficaríamos um pouco até perplexos, porque a gente diria, bom, mas isso é uma coisa bárbara e tal. Mas, no contexto da época, nós precisamos ver que essa lei, o Código de Hammurabi, ele estabeleceu uma coisa muito importante que vai acompanhar o direito até hoje, quer dizer, de 2000 anos antes de Cristo até hoje, 2000 anos depois de Cristo, um preceito que foi estabelecido lá no Código de Hammurabi, ele continua até hoje, que é o preceito da proporcionalidade. Porque quando lá se diz olho por olho, dente por dente, o que está sendo dito é o seguinte: se alguém fez um dano a um olho, ele só pode, como punição, sofrer um dano a um olho dele, diferentemente do que havia antes, que era uma falta de proporção dentro das normas. Não havia proporção, quer dizer, o sistema da vingança privada, ele não era proporcional. Então, uma determinada família estava indignada porque algum dos seus membros sofreu um dano, ela partia para cima da família do outro, e o céu era o limite em termos de punição. Então, o Código de Hammurabi estabeleceu isso é importante, a proporcionalidade entre o dano sofrido e a reparação desse dano. Isto vale para tudo no direito, inclusive também na esfera penal, se chegou a definir padrões de proporcionalidade. Né? O direito penal ele também trabalha com esse mesmo conceito de padrões de proporcionalidade. Bom, é lógico que aí a gente também tem uma outra coisa interessante. Agora se discute muito, é uma discussão que está acontecendo aí muito, é sobre o problema do status jurídico dos animais. No regime legal brasileiro, o animal é coisa, semovente. Existem alguns movimentos para tirar o animal dessa condição de coisa, mas no direito penal romano, mesmo no direito penal da Idade Média ocidental, era possível punir animais. Não é? Isso aí é uma coisa também que está interessante, havia essa possibilidade de punir animais. Né? Hoje isso nós não aceitamos, por uma série de fatores. Bom, o que interessa para a gente aqui é direito penal ambiental, crimes ambientais no Brasil, né? Tal como nós conhecemos aqui, mas o direito brasileiro, vamos dizer, ele não começou no Brasil. Dado o fato que o Brasil era uma colônia de Portugal, nós importamos, ou foi imposto ao Brasil, leis que eram leis portuguesas, nós tivemos que adotar aqui no Brasil, e uma coisa curiosa, quer dizer, embora a independência tenha ocorrido em 1822, várias leis portuguesas continuaram vigindo no Brasil, independentemente do fato do Brasil ter sido declarado independente de Portugal. Tá? Bom, aí nós temos aqui o primeiro... o que foi vigente aqui no Brasil foram as chamadas ordenações. Né? Essas ordenações de Portugal foram 3, ordenações afoncinas, que começou por volta do ano 1416. Essas datas nunca são muito precisas, elas têm uma variação aí, uma coisa era ali, as ordenações estarem feitas, outra era entrar em vigor, então não era muito claro. A Afoncina de 1416 foi mais ou menos até 1521, portanto, durante 20 anos, as ordenações afoncinas vigeram no Brasil, e a Manuelina, de 1521 até 1595,
uma vigência de um tempo relativamente pequeno, e as Filipinas, de 1595 até, enfim, na parte, por exemplo, de direito civil, elas foram até 1916, praticamente, quando entrou em vigência o Código Civil Brasileiro e o Código Penal, a parte penal, até 1830, com o Código Penal Brasileiro de 1830. Essas ordenações, elas não eram códigos, elas eram, na verdade, compilações de normas, alvarás, enfim, uma quantidade de atos legais que existiam em Portugal muito grande. Eram umas compilações, não eram sistemáticas. O máximo que elas tinham de sistematização era uma divisão por livros, não é? E as penais, elas estavam nos livros livro quinto das ordenações, né, das 3 ordenações, a parte penal se manteve no livro quinto, e lá existia uma série de situações, inclusive que tinham a ver com o que hoje nós poderíamos chamar de direito penal, ambiental, né? O que seria o direito? O que seria o direito que eu estou considerando aqui como direito penal ambiental, vamos dizer assim, uma espécie de um proto-direito penal ambiental, né? A pré-história do direito penal ambiental? Principalmente defesa de flora, fauna e água, né? Esse é o que eu estou tentando dar aqui, esse nome de direito penal ambiental, sendo que muitas dessas normas estavam vinculadas à proteção de propriedade das pessoas sobre esses bens. Então, por exemplo, lá na Ordenações Afonsinas, aquela de 1416 que eu falei para você, no livro 5º, título 53, existia lá uma norma que era furto de animais do tipo aves. Então, o sujeito que furtasse uma ave, ele podia sofrer uma punição penal, não é? E aqui tinha, depois nós vamos disponibilizar mais ou menos esse PowerPoint que eu estou usando aqui, para vocês poderem entender. Uma outra disposição penal que constava da Ordenações Afonsinas, com relação à proteção da flora, estava lá no artigo, no título 59. A primeira no 53, a segunda no 59, que era a proteção da flora. Ainda um dispositivo ambiental bastante evoluído, até isso que diz a Ellen Weiner, que é uma professora brasileira, que mora em Niterói, que gosta muito de história do direito ambiental, e ela tem bons livros sobre isso. Então, ela diz aqui, aí um dispositivo ambiental bastante evoluído, até mesmo nos dias atuais, era a proibição de corte deliberado de árvores frutíferas. Interessante notar que a lei ordenada por Dom João V tipifica o corte de árvores de fruto como crime de injúria ao rei. Tamanha a preocupação com as madeiras. Aliás, tal crime era previsto na Bíblia, né? Deuteronômio 20, 19, que proibia o corte de árvores frutíferas durante um assédio, punindo os infratores com pena de açoite, etc. E aí é uma coisa importante vocês terem em vista o seguinte: Portugal sempre foi um país com uma agricultura muito modesta. A agricultura em Portugal sempre foi uma coisa muito complicada, tanto que um dos motivos das chamadas grandes navegações e de Portugal ter se empenhado muito nessas navegações é que, devido à baixíssima produtividade do campo, havia um excedente de mão de obra em Portugal, um excedente de mão de obra rural, e essas populações, então, acabavam que iam para as cidades, e muitas delas se fizeram ao mar e ajudaram a expansão portuguesa. Então, na verdade, o que está se fazendo, essa legislação, ela também tenta proteger um pouco vamos dizer assim, quando existe uma norma que diz é proibido isto, é porque esse isto acontece. Então, se vê que, na verdade, havia muito esses roubos nas árvores frutíferas.
o que estava a indicar, então, o quê? Que a população tinha dificuldade para se alimentar, né? Motivo pelo qual tinha muito furto de árvore frutífera. Outra coisa que nós vamos observar também é que grande parte dessas normas de proteção ao meio ambiente, e muitas que se transformaram em normas até penais e criminais, isso é muito claro, por exemplo, na Inglaterra e na França e na própria Alemanha, mais ou menos na mesma época, que as normas penais de proteção à flora e à fauna eram basicamente normas para proteção de caça e direito de colheita da nobreza, não é? Porque, vamos dizer assim, os pobres não tinham acesso a isso. Não é? Já nas ordenações manuelinas, aquela que eu falei para vocês, que é de 1521, que é a segunda, vamos dizer assim, segundo grande bloco de leis portuguesas que vigeu no Brasil, no livro 5º, nós temos lá no 82, da pena que áuream os que põem fogos, ou seja, aquilo que a gente tem hoje aqui, o problema de incêndio florestal, etc., etc., lá, já em 1521, havia uma punição para aqueles que colocassem fogos em florestas, etc., etc., etc. Tá? Mandamos que o lugar de acordo faça diligência. Então, tinha lá esse, vamos dizer assim, incendiar mata, né? No 84, existia um outro crime, que era o seguinte, que não caçem perdizes, nem lebres, nem coelhos, nem boi, reses, etc. Lembra que eu tinha falado para vocês? Era o quê? Quando houve a Revolução Francesa, 1789, das reivindicações lá populares na França era o direito de caça. O povo pedia direito de caça. Por quê? Porque as pessoas se alimentavam de caça. E só quem podia caçar eram os nobres. Então, uma reivindicação foi essa. E veja que esse crime aqui do artigo 84 era isso, né? Que não caçem perdizes, né? aquele frangote. Defendemos, aí o texto, defendemos geralmente em todos os nossos reinos que pessoa alguma não mate, nem cace perdizes lebres, nem com coelhos, nem com bois, nem com fios de arame, nem com outros alguns fios, etc. Então, isso era essa proibição que havia. Já no título 97, tinha um crime também bastante curioso, de um assunto que hoje em dia voltou à moda, que o crime era o seguinte: dos que compram colmeias para matar as abelhas dela. Hoje, essa questão de abelha está um problema muito sério, porque tem havido aí uma diminuição de abelha no mundo inteiro, e isso gera problema para a agricultura, polinização. Já lá nas ordenações manuelinas de 1521, havia esse crime de comprar colmeia para matar as abelhas. Então, diz aqui, mandamos que, se alguma pessoa comprar alguma colmeia para fomentar-se aproveite da cera e matar as abelhas, foram ser açoitados. Então, qual era a pena para que a pessoa tinha se comprasse colmeia para matar, comprasse colmeia e matasse abelha? Pena de açoite, né? Chibatada. Gente, vamos desligar aí o microfone. No título 100, ainda das mesmas ordenações, existia que era aquele que matasse bestas. Bestas eram os animais de carga, né? Ou cortar árvores de fruta, e que tanto quanto o gado se decepar, se esfole a pessoa. Então, existia aquela pessoa que matasse uma besta de carga, né, um animal de carga, boi ou vaca, vaca ali é por malícia, e se for na vila, em qualquer casa, pague a estimação em dobro, ou seja, você tinha que pagar o dobro de quanto custava aquele animal, e se for no campo, pague em 3 dobro, ou seja, pague 3 vezes, tudo para o seu dono. E o que cortar qualquer árvore de fruto em qualquer parte que estiver, pagará
a estimação, quer dizer, o valor dela a seu dono em 3 vezes. E, além disso, se o dano que assim fizer nas bestas ou gado ou nas árvores for de valia de R$ 4.000, será açoitado e mais terá desagrado 4 anos para Alemar. Será degradado 4 anos para Alemar. Então, o sujeito que matasse gado ou roubasse as frutas, ele pagaria de 2 a 3 vezes o valor para o proprietário, açoites, e seria degradado para Alemar. Né? Degradado para Alemar, normalmente era mandado para Angola ou para o Brasil, eram as penas que havia. Né? O Brasil já foi um lugar de pena. E as ordenações filipinas, em 1595. Essas foram as que tiveram maior vigência no Brasil durante muitos anos. E aí, vendo que coisa curiosa, lá no título 75, qual era o crime? Dos que cortam árvores de frutos ou sobreiras ao longo do Tejo. Tejo, vocês sabem, é o rio que passa em Lisboa, um rio enorme e tal. Então, aqui ele estava protegendo as margens do rio, né? Estava protegendo o que a gente chamaria hoje aqui de área de preservação permanente, terrenos marginais e tal. Já existia aqui, lá em 1595, nas ordenações filipinas, já existia essa previsão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Está claro? Está tendo alguma dúvida? O pessoal está com sono? Como é que está? Eu aproveito isso aqui que é para beber uma água e tal, dar uma descansada, porque é longo. Está ótimo, muito bom. Bom, então vamos lá, gente. Aí, então diz aqui, o que cortar árvore de fruto em qualquer parte que estiver pagará a estimação. Estimação é o valor estimado, aquilo que a gente imagina que seja. A estimação dela, seu dono, em 3 dobro, quer dizer, 3 vezes. E se o dano que assim fizer nas árvores for valia de R$ 4.000, será açoutado, quer dizer, vai tomar umas chibatadas, ou degradado 4 anos para a África. E se for valia de 30 cruzados, e daí para cima, será degradado para sempre para o Brasil. Verem vocês, então, que ser degradado para o Brasil era pior do que ser degradado para a África. Tá? Então, eram penas muito severas. Tá? Mas aqui, e mandamos que pessoa alguma não corte nem mande cortar, sovereiro, carvalho. Aí tem uma lista aqui de nem mande fazer dele carvão, nem cinza, nem casque, nem mande descascar, nem... Então, veja que coisa interessante que a gente encontra nessa legislação antiga. Boa parte desses problemas que nós estamos falando aqui, eles continuam existindo atualmente no Brasil. Né? Porque cortar árvore, incêndio de árvore, área marginal, faixa marginal de proteção, área de preservação permanente, isso tudo continua vindo no Brasil. A lei, eu estou relatando aqui para vocês, é de 1595. Ou seja, tem muito tempo. Né? Bom, vamos lá. Então, aqui tem, e observem vocês também, acho importante é isso. Vocês vejam que a técnica de fazer essa lei das ordenações era inteiramente diferente das técnicas atuais. Isso aqui era uma ordem do rei. O rei dizia, não faça isso, não faça aquilo, e ele dava... ele estabelecia os critérios. Vamos voltar aqui. Filipinas. Bom. Agora,
Agora, tem um negócio também muito interessante, que é o seguinte, uma coisa bem interessante aqui. Quer dizer aqui, mandamos que pessoa alguma não corte nem mande cortar soveiro, carvalho, tarará, tarará, nem semar alguma das ditas árvores, desde onde entra o rio Elga, no termo da vila de Rosinal, até a vila de Abrantes, e daí até a foz do Rio de Lisboa. Ele estabelece... Aqui tem uma coisa interessante nessa norma, que é o seguinte, ele faz como se fosse um zoneamento. Ele está definindo qual é a área que essa lei se aplica. E interessante, na parte de baixo, ele diz o seguinte, as quais 10 léguas se contarão da banda de Portugal somente. Por quê? Porque o Rio Tejo, ele nasce na Espanha. Então, está dizendo, olha aqui, isso só conta dentro de Portugal. É uma técnica legislativa muito antiga, que não... O conceito de soberania, o conceito de Estado Nacional, isso não havia. Né? Ele diz o seguinte, quem fizesse o contrário, quer dizer, quem cortasse, etc., cortasse as árvores lá naquela definição que ele deu, quem fizer o contrário vá degradado 4 anos para a África e pague 100 cruzados e perca o carvão e cinza, a metade para quem o acusar e outra para os captivos. Então, havia aqui também uma coisa curiosa, que era o seguinte, é como se fosse uma delação premiada, né, dentro do direito moderno. Né? O sujeito que fizesse a acusação dessa atividade, ele tinha direito a receber 50% do que fosse o material cortado ilegalmente. E disse, se for peão, quer dizer, se for peão, é se for um camponês, se não for um nobre. E se for peão, seja, além disso, multado. Quer dizer, se o nobre tivesse fazendo isso tudo, ele não recebia os açoites. Se fosse um peão, ele recebia o açoite. Porém, os que tiverem soveiros próprios, os poderão cortar, não sendo para carvão ou cinza, e cortando-os para isso, incorrerão nas ditas penas. Então, veja, quando a gente fala que o Código Penal, o Código Florestal atual, ele estabelece que a vegetação que cobre o território nacional é de interesse da coletividade brasileira, veja que essa norma aqui portuguesa, ela, de certa maneira, já dizia isso. Porque o que ela dizia? Se a árvore for sua, você pode cortar, mas não pode cortar para fazer carvão ou cinza. Ele não estava aceitando, então, o fogo na árvore. E cortando para isso, incorrerão nas ditas penas. Ou seja, mesmo que a árvore fosse daquele cidadão, se ele usasse para fazer carvão, ele teria as penas como um corte numa árvore de terceiro. E os juízes dos lugares dos ditos limites tirarão disso devassa ao tempo. O que significa tirarão disso devassa ao tempo? Periodicamente, esses juízes eles tinham a obrigação de fazer como se fosse uma inspeção para saber se de fato isso estava acontecendo ou não, que tirão a devassa geral e procederão contra os culpados, como for de justiça. Então, o juiz aí, e também isso é outra coisa interessante, observa que não havia separação muito clara de poderes, porque o juiz ele era o encarregado também da investigação, da verificação, se o fato ilícito ocorria ou não. E nós temos aqui, depois disso, o regimento do pau-brasil. Vamos dizer, foi talvez a primeira lei ambiental feita especificamente para o Brasil. Né? E aí a gente tem que ter um ponto relevante que a gente precisa lembrar. Já falei isso aqui nas outras aulas que nós tivemos, que a questão da proteção do meio ambiente, ou a questão do meio ambiente, ela é tão importante para o país que o próprio nome do país ele tem por origem uma madeira nobre, que é o pau-brasil. Só que o pau-brasil, já em 1605, veja que o Brasil foi descoberto em 1500.
a colonização portuguesa, de fato, só se firmou no Brasil por volta de 1525, por aí. Já em 1605, havia o problema do pau-brasil excesso de corte, né? Pau-brasil, Mata Atlântica, sendo que nessa época aí era basicamente corte feito na região do Nordeste, que era a área mais, vamos dizer, mais desenvolvida do país, ou mais povoada do país, a parte mais para o sul, Rio de Janeiro, só em 1565, e o pau-brasil estava numa situação difícil. Então, saiu esse regimento do pau-brasil, que o que o regimento do pau-brasil procurava proteger? Muito importante, madeira para a construção de navios, madeira para a construção de habitações e, vamos dizer assim, madeira para exportação, onde se fazia aquela tintas e cores para pintar tecidos, etc, etc. A pena era fortíssima. Dizer que, primeiramente, ir por bem amando que nenhuma pessoa pode cortar nem mandar cortar o dito pau-brasil por si, ou seus escravos, ou feitores seus, sem expressa licença. Portanto, era como o regime atual, havia um regime de autorização. Ou escrito do provedor mor de minha fazenda, de cada uma das capitanias, em cujo distrito estiver a mata, em que se houver de cortar, o que o contrário fizer, incorrerá em pena de morte e confiscação de toda a sua fazenda. Então, veja, em 1605, a pena para corte ilegal de pau-brasil era a morte. Claro, vocês sabem perfeitamente, no Brasil nós temos essa, vamos dizer assim, uma certa distância entre a norma e a efetividade da norma. Mas o fato é que já lá em 1605, Dom Felipe, portanto, em plena vigência das ordenações filipinas, o regimento do pau-brasil, ele tinha essa preocupação com a proteção da madeira nativa. Ao mesmo tempo, ele tinha uma pena duríssima, que era a pena de morte, mas o fato objetivo é que, de lá para cá, né, de 1605 para cá, na época da lei do regimento do pau-brasil, o fato é que a chamada Mata Atlântica, onde, vamos dizer assim, é a grande incidência de pau-brasil, a Mata Atlântica diminuiu violentamente. O tamanho dela diminuiu muito. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: o regimento do pau-brasil foi um regimento ineficaz do ponto de vista jurídico. Né? Ele não funcionou. E até hoje, nós temos essa briga aí de pau-brasil. O pau-brasil é uma madeira ameaçada de extinção, espécie ameaçada de extinção. Nós estamos nessa briga toda. E nós vimos recentemente, por exemplo, essa polêmica entre Lei 12.651, Código Florestal, Lei da Mata Atlântica. Nós vimos que, ainda que a Mata Atlântica, onde está o pau-brasil, seja considerado pela nossa Constituição como um ecossistema protegido diretamente pela própria Constituição, essa consciência ela ainda não é uma coisa tranquila, porque nós admitimos tranquilamente, sem muita dor de consciência, que a lei da Mata Atlântica pode ser superada por outras leis, e já vi, inclusive, pessoas discutindo da seguinte maneira: mas vem cá, por que tem uma lei da Mata Atlântica e não tem a outra? Então não faz sentido que a Mata Atlântica tenha uma proteção maior do que outras florestas e tal. Isso, vamos dizer assim, é uma constatação que eu faço, até de certa maneira, com um grau de tristeza, porque nós estamos há 500 anos acabando com a Mata Atlântica e as pessoas ainda não se deram conta que esse é um problema sério. Né? Mas, enfim, vida que segue, vamos levando aí o que a gente pode. Esse foi o regimento do pau-brasil. Aí,
Tem uma outra coisa curiosa, que é bem interessante, que é muito pouco falado aqui no Brasil, mas é uma norma importantíssima, que é o chamado Regimento das Câmaras Municipais de 1828. Aí os senhores dirão, bom, mas afinal de contas, o que tem as câmaras municipais de importante com isso e tal? O que ocorre? Em 1828 é logo após a independência, 6 anos após a independência, o Brasil ainda não tinha se firmado bem como, como, como uma nação autônoma, e, pela tradição portuguesa, os municípios eles tinham as chamadas câmaras, os senados das câmaras. As câmaras, vamos dizer assim, eram um grande poder local. Então, o regimento das câmaras municipais, perdão, de 1828, ele deu, do ponto de vista legal, tudo aquilo que a Câmara poderia fazer, quais eram os poderes que a Câmara tinha. Então, lá no artigo 66, né, que tratava das posturas policiais, e a gente ainda tem muito essa expressão, ainda é uma expressão comum no direito brasileiro, não, as posturas municipais. Ainda que não exista mais essa figura postura, o direito brasileiro não conhece mais essa figura postura, mas a postura era, vamos dizer, a lei municipal. Né? Dentro dessas posturas municipais, existiam as posturas policiais, naquele sentido de poder de polícia lá do artigo 76 do Código Tributário Nacional, né, que é a restrição, organização de direitos ligados à saúde pública, à economia popular, salubridade, etc., etc. Isso já havia nessas câmaras. Então, ali, havia uma série de normas que foram colocadas nas posturas policiais que serviam para nos dar a ideia de quais eram os poderes que as câmaras tinham. Então, as câmaras tinham poderes para regular o lançamento de esgoto, tinham poderes para regular as fumaças, elas tinham poderes para regular os cheiros, para regular a venda de alimentos, etc., etc., e também podiam estabelecer punições. Tá certo? Eles podiam estabelecer punições. Várias punições, olhando no regimento, a gente pode entender quais eram as punições, normalmente severas, tá? Não só penais, não só multas pecuniárias, mas também existia a colocação do que se chama de penas corporais. O sujeito podia ser preso por uma ordem da Câmara, né? Existiam juízes municipais, etc. Então, isso era também uma coisa importante, e eu até recomendo a quem se interessar por essa história de direito municipal e evolução do direito urbanístico e tudo mais, é muito importante ler esse regimento das câmaras municipais de 1828, porque ele é a base de toda essa estrutura municipalista que nós defendemos hoje, falamos no Brasil e tudo mais. Tá? Depois a gente teve aqui o Código Penal de 1830, né? Não tinha grande coisa, destruição, danificação de construção e monumentos e bens públicos. Então, aqui, vamos dizer, seria uma coisa que hoje nós colocaríamos dentro do meio ambiente ou dentro dessa, vamos dizer, proteção do que se chamaria de patrimônio histórico, etc. Esse código não tinha grandes coisas. Já o de 1940, nós tínhamos mais elementos, tá? Envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal, artigo 270, está em vigor até hoje. Corrupção ou poluição de água potável também está em vigor até hoje.
embora acabem tendendo ao, vamos dizer, ao desuso, porque a Lei 9.605 ela é muito ampla, ela trata vastamente dessas questões todas. E na Lei 100.938, existe a chamada Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos o crime de poluição. Não é? Esse crime de poluição, que é o crime no artigo 15, que diz que o poluidor é aquele que expuser a perigo em comunidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo, etc. Então, tem uma pena aqui. E lá na Lei 9.605, nós temos também o crime de poluição do artigo 60. 60 ou 54, eu sempre confundo. É um crime diferente. Agora, o que eu chamo a atenção de vocês com relação a esse crime de poluição é o seguinte. Eu fiz uma pesquisa, há um artigo que eu escrevi, vocês podem encontrar na internet, sobre o problema da pena do crime de poluição no Brasil. A poluição simples no Brasil, a pena é igual a furto. Então, veja, não dá para a gente acreditar que, de fato, essa seja uma preocupação real do legislador brasileiro, se eu equiparo a poluição simples a um pickpocket, a um batedor de carteira. Então, esse é alguma coisa que a gente precisa ver. Eu, como tinha falado para vocês, hoje nós temos aqui a casa cheia, motivo de bastante satisfação. Normalmente, a gente faz essa aula de 1 hora, tá? Porque é uma coisa que fica muito cansativa. É lógico que a gente vai abrir para perguntas. Como vocês viram, o tema é muito grande. Então, nessa primeira aula, nós pegamos mais esses aspectos históricos, mostrando que o chamado direito penal, preocupação penal com o meio ambiente, é uma coisa antiga, há muitos anos que acontece, milhares de anos, continua, só que agora nós temos outros conceitos, outras maneiras de tratar do assunto, outras formas jurídicas, e que nós vamos, então, numa segunda aula, nós vamos tratar desses novos conceitos, Constituição brasileira, responsabilidade penal da pessoa jurídica, como que o Supremo Tribunal vê isso, um pouco também desse aspecto sociológico da questão do crime, como eu havia falado para vocês. Hoje, essa expressão crime ambiental é uma expressão corriqueira, é uma expressão que a gente vê em todo canto. Então, essa, vamos dizer, é a expressão básica que eu tinha para fazer, a exposição básica que eu tinha para fazer. Vamos abrir agora aqui uns 15 ou 20 minutos para perguntas, caso queiram fazer, tá? E segunda-feira, nossas aulas são sempre segunda-feira, na segunda-feira a gente entra no segundo ponto, e também é importante que, na medida do possível, vocês deem um feedback aí para a gente, que acharam, que não acharam. Vamos dizer, a bronca é livre, então, obviamente, é possível, as críticas são possíveis e tal, e essa é a ideia. Tá? Então, agora nós estamos para pergunta, ver quem tem algum interesse em perguntar alguma coisa, e nós vamos adiante. Sim, nós optamos em fazer as aulas públicas, tá? Porque, como as universidades federais elas suspenderam o calendário oficial delas,
E aí nós aqui achamos que isso não tinha muito a ver, então a gente disse o seguinte, bom, então vamos abrir a aula para quem quiser e tal, as pessoas estiverem interessadas, porque a gente também é uma forma que a gente tem de mostrar que a gente está ativo aí nesse negócio da pandemia e tal, e não vamos deixar a peteca cair, tá? Então, elas estão abertas para quem tiver interesse. Lembrando aí o seguinte, quem quiser falar, precisa habilitar o microfone. Então, passa o mouse, vai subir como se fosse uma meia tela, aí tem o microfone, é só habilitar. Espera aí, alguém perguntou aqui, deixa eu ver aqui. O professor poderia comentar sobre o crime de apresentação de estudo falso omisso, sua extensão e gravidade da penalidade? Ô, Marina, olha só, isso que você está falando, próxima aula, esse é um dos crimes chamados contra a administração ambiental, tá? Ele é um crime difícil, porque o que acontece? O chamado licenciamento ambiental, ele foi totalmente criminalizado no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Há vários crimes que incidem no licenciamento ambiental. Então, um desses crimes é apresentar estudo falso ou omisso. Um estudo falso, a gente pode entender o que é, alguma coisa que não tenha nada a ver com a realidade. Digamos que eu estou estudando a caatinga e eu apresento um estudo falando sobre pinguim, né? Aliás, nesse caso não poderia nem ser considerado estudo falso, porque ele seria tão absurdamente inverossímil que seria um crime impossível, porque o falso, para ser falso, ele tem que ter um mínimo de capacidade de iludir quem vai lê-lo, né? Senão, não é. Mas essa é uma questão difícil, porque ela incide diretamente nos técnicos da área de meio ambiente, e aí tem uma questão que nós vamos falar na outra aula, porque isso é um tema enorme, tá? Existe uma coisa que se chama de crime de hermenêutica. O que é o crime de hermenêutica? É você ter uma interpretação que uma outra pessoa não concorda. Só que essa outra pessoa que não concorda é uma pessoa que tem um poder jurídico que pode te processar. Então, você praticamente é obrigado a agir como ele quer. Tá? Mas, Marina, eu te peço assim, um pouquinho de paciência. Se você tiver boa vontade e na semana que vem vir aí nós vamos olhar mais em detalhe esses crimes da Lei 9.605, tá? É só para a gente seguir uma certa metodologia, tá? Professor, Fala. acho que é Caroline Lima, se não me engano, subiu o teu nome. Perguntou se o senhor vai disponibilizar o vídeo depois. Você pode falar. É aquela mesma coisa. Vamos fazer. Tá? Vamos fazer. Alô? Sim. Não, é sobre o PowerPoint, se quiser, não sei se de repente a gente também pode disponibilizar para o pessoal. Pode, tranquilo, não tem problema não. A gente tenta ver um meio, então, para isso depois. Tá. Vai acompanhando esse negócio de Instagram e tal, porque aí a gente vai informando ali e coloca, tá tranquilo. Tá? Mais alguma coisa aí, pessoal? Mais alguma pergunta? Tem pergunta da Cristiane Rego. O que ela... Deixa eu ver aqui. Existe algum caso concreto interessante ocorrido na vigência das ordenações? Olha só, Cristiane, o que acontece? Esse é um lado que ainda está faltando mais pesquisa, tá? Eu acho que a gente, certamente,
nós temos, mas é uma falha na pesquisa da história do direito brasileiro. Eu acho até, a gente pode ver depois, dentro da Unirio, lá no nosso curso de mestrado, a gente pode até abrir uma linha de pesquisa, porque aqui no Rio, no Arquivo Nacional, o Arquivo Nacional tem esses processos, todos estão lá no Arquivo Nacional, tá? Tudo está lá. E também em Portugal há muitos desses processos lá nos tribunais portugueses antigos. Seria até interessante fazer um grupo de estudo nessa época, nos processos criminais, para ver o que aconteceu. Mas, de fato, nós ainda não temos pesquisas muito boas. Há numa coisa assemelhada, não é a mesma coisa, mas assemelhada, já existem alguns livros bem interessantes sobre jurisprudência da escravidão. Então, havia muitos escravos no Brasil que iam para a justiça, era possível, iam para a justiça contra os seus senhores para pedir a manumissão, etc. Então, há alguns trabalhos bem interessantes analisando essa jurisprudência desses processos e tal. O ambiental ainda não tem estudos com essa profundidade, mas é um grupo de pesquisa que eu julgo bem interessante que se faça e acho que é uma coisa que pode ser providenciada. Acho bem interessante. Alguém perguntou aqui também sobre história de crime de extração. Professor, as autorizações ambientais da época eram emitidas por quem? Boa pergunta. Veja, lá naquela época não existia IBAMA, INEA, FEPAM, IGAM, não tinha nada disso. Então, era a autoridade municipal, o prefeito, a Câmara de Vereadores, que autorizava cortar madeira, não cortar madeira e tal, ou o próprio rei, era assim, tá? Foi o Felipe que perguntou sobre... Estação irregular de areia será abordada... Veja só, o Felipe, querido, o que acontece? A gente pode até programar, e é engraçado, esse tema aqui, eu vi que ele foi palpitante. A gente pode até programar para um outro momento uma coisa mais estruturada. Tá? Nós estamos pensando em uma aula de 1 hora sobre isso, nesse momento aí, na semana que vem. Mas eu já estou vendo que talvez a gente possa até, no futuro, fazer assim umas 4 ou 5 aulas sobre isso, porque eu já vi que está suscitando interesse. Nós vamos tentar falar sobre isso, tá? Não sei se vamos conseguir descer em detalhe, mas vamos tentar falar sobre isso, tá? Existe possibilidade de aula sobre multas ambientais? Isso tudo é possível, tá certo? Agora, a gente precisa ir se organizando para fazer isso e tal, mas tudo é possível, eu acho que sim, tá? Eu estou vendo que está tendo um bom interesse. É possível. Tá? Mais alguma coisa, gente? Bom, então, olha só, nós estamos aqui em 7h10. Se não tiver mais nenhuma pergunta, nós vamos encerrar, porque normalmente a gente faz por volta de 1 hora. Quero agradecer a todos aí, enfim, terem prestigiado aqui o nosso curso na Unirio. A universidade fica bem feliz de poder contar com bastante gente comparecendo. Sei que muitos não são alunos da Unirio, certamente muitos profissionais, estudantes de outros cursos e tal, tá? E agradecer a vocês. E a gente vai avisando, a nossa ideia é sempre estar divulgando, discutindo, e sempre ser um canal aberto aí para poder disseminar um pouco essa coisa do direito ambiental que a gente está precisando. Tá bom? Então, eu vou pedir de vocês, agradeço e até a próxima, gente. Até logo, hein? Tchau, professor. Até a próxima. Bye.
Professor? Oi? Oi? Eu posso fazer uma pergunta? Alô? Alô? Oi, é Patrícia? Desculpa, Patrícia, eu acredito que o professor já tenha saído. Ah, tá, obrigada. Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Alô, professor? Saiu, Tá não? mudo, professor. Tá mudo. Pode falar. Não, estou falando. Ah, tá. Agora... Não, porque eu tinha uma dúvida com relação esse parecer da CGU com relação ao Código Florestal. Do mês de novembro. Está me ouvindo? Tô sim. Tá, olha só. Eu fiz um artigo tá, no Gen Jurídico. Sei. Gen Jurídico, tem lá, Lei da Mata Atlântica ou Código Florestal. Sei. Na minha opinião, Uhum. a Lei da Mata Atlântica, por ser uma lei especial, ela prevalece sobre o Código Florestal. Tá? Sei. Uhum. Tá? Entendi. Então, esse entendimento, né, que foi agora, esse despacho do Ministério do Meio Ambiente, então, dessa forma, prevalece a lei da Mata Atlântica. É a minha opinião, mas a opinião do ministro é o contrário. Entendi. Porque fica um pouco confuso, tá bom? né? Fica um pouco confuso. Não, eu vou ler o seu artigo, então, tá? Ele está publicado no Gen... Tá bom? Então tá, gente. Eu te agradeço. Gen Jurídico. Tá, muito obrigada. Nada, até logo, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigada.